foi a entrevista coletiva do Paulo Souza. Ele dá uma resposta em que ele fala sobre o departamento médico, né? Ele foi perguntado, e aí ele fala, abre aspas aqui para o Paulo Souza, olhando hoje para o departamento médico, não há um grande número de jogadores que precisam recuperar. Há um trabalho sendo feito, acreditamos muito no trabalho do Dr. Tanuri. Os recursos humanos são muito bons e refletimos todos os dias. Temos reuniões diárias, vejo uma procura e a confiança dos jogadores no departamento médico. E aí ele foi questionado se precisava de uma maior transparência ali no departamento médico. E aí abre aspas de novo para ele. Acha que é necessário uma coletiva do Dr. Tanuri para poder explicar tudo? Não sei se o processo é assim. É no Flamengo ou em todos os clubes? Todos os clubes fazem coletivas de médicos? É consistente? Eu não vejo problema quando há qualidade e controle em todos os processos. Mesmo na Europa, nunca havia necessidade de entrevistas dos médicos. E informamos todas as lesões. E aí ele foi perguntado e tal, né, sobre o calendário e tal, e aí ele responde aqui também um pouco sobre isso. O que me chama a atenção é ele falar que hoje não tem um número grande de pessoas, de jogadores no departamento médico, sendo que a gente tem aí, eu acho que voltaram alguns, eu acho que a gente tem 7 ou 8 no departamento médico agora, mas a gente chegou a ter 10, né? E ele falar que não temos muitos jogadores para recuperar, né? E ele aí também fazendo esse questionamento se é necessário uma palavra do Dr. Tanuri ou do departamento médico, alguém que responda por isso. Quero saber o que vocês acham. O que você acha, Lance? Paulo Souza está meio que defendendo o departamento médico ali, ou ele não sabe como é que acontece isso aqui no Brasil? Não, sabe, ele sabe. Só que assim, para fazer a política da boa vizinhança, já que ele está, vamos todo mundo junto, ele acabou se expondo de forma desnecessária. Não tinha que falar. Irmão, todo mundo está vendo. Ninguém aqui é cego. As pessoas estão percebendo. Os caras estão cada vez mais com mais jogadores dentro do departamento médico. Os jogadores demoram um absurdo para voltar. Ninguém comunica o tipo de lesão que o atleta tem, qual é o tipo de tratamento que está sendo feito, para poder minimizar, né, a pressão em cima do departamento médico. Para mim, ele foi cabaço nessa. Um cara que é tão inteligente, um cara que é malandro, deveria ter feito o que ele vem fazendo em várias perguntas. Sai pela esquerda, fica no somebody love, né? E não responde a porra da pergunta, mas não se posiciona igual ele se posicionou. Porque aí, Marcão, ele acaba sendo conivente. Ele acaba trazendo o tamanho da pica para ele também, que não tinha nada a ver com a porra da história. Mas quando ele tenta passar pro torcedor que tá tudo bem, tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso, que o departamento médico do Flamengo é pica das galáxias, ele tá chamando você de burro, de otário. E você não é mais burro nem otário. Pelo menos eu acho, né? Porque, cara, é só você comparar. Você pega a equipe do Palmeiras hoje e compara com a equipe do Flamengo, compara os trabalhos que estão sendo feitos. Pega a equipe do Atlético Mineiro e compara com a equipe do Flamengo. Pega o final do ano de Palmeiras e Atlético Mineiro e compara com o final do ano do Flamengo. Vocês vão perceber que tem um abismo de distância entre o trabalho desses três clubes. E o Flamengo era o pioneiro. O Flamengo foi quem puxou a fila. Só que o Flamengo perde profissionais porque o Flamengo não sabe reconhecer os talentos, os melhores profissionais. E quando sabe, perde porque na briguinha, na guerra de vaidade do Dr. Tanuri, ele acaba, né, infelizmente, brigando com os melhores profissionais por receio, medo dos caras sobressaírem, terem mais evidência do que ele. Então, assim, Marcão, na boa, desculpa, cara. Desculpa, mas essa o Paulo Souza, que é um cara inteligentíssimo, já deu para ver, ele pagou de burro, mas pagou de burro com força. Não era para ter entrado nessa seara, não era para ter comprado essa briga, para querer defender a merda. Ah, mas o Landim falou isso lá no Conselho Deliberativo. Foda-se. O Landim falou para uma meia dúzia lá, meia dúzia não, já tinha quase 300 pessoas no auditório, mas falou para um bando de bajulador, e mesmo assim eu já vi uma chiadeira quando ele foi querer destacar e exaltar. Mesmo cheio de, né, de pessoas que são a favor do senhor Landim, eu vi nego olhando, sabe, de lado e nego questionando quando ele falou sobre a questão do departamento médico, porque vem sendo crítica também do pessoal da situação. O pessoal vem cobrando ele, a questão do futebol e a questão porque muitos ali queriam o Jorge Jesus.
Só que já foi informado a eles que não vai ter Jorge Jesus. Então, amigo, senta lá e aguarda, papai. Que assim, o filme vai... Eu não sei se o filme vai terminar bem, Marcão, sabe qual é? A galera que gosta do Titanic aí, eu não sei se o Jack vai morrer no final do ano, viado. Mas que já tem uma galera tocando violino com o navio afundando, tem. Ah, tem. Essa galera não falta, né? E que já tem um monte de olho querendo empurrar na Rose, também tem. Na Rose. Isso também tem. Então, parceiro, então ele que não fica esperto, não, que ele vai ver o que vai acontecer. Castanha, parece que todo mundo tomou o Flamengo de 2019 como exemplo, menos o Flamengo, né? A gente continua uma bagunça. Você viu aí o Palmeiras, começando a temporada muito antes de todo mundo, não tem esse número de lesões. O Atlético teve até algumas lesões, mas sim, nada que se compare a esse volume. Aí eu acho que o Paulo Souza também faltou refletir e se comparar com os iguais, né? Pelo menos com os maiores concorrentes, né? Falar assim, olha só, a gente... Parece que são 6 jogadores nesse ano que ainda não tiveram lesão, né? Acho que é Gabigol, Arão, Hugo... Andréas. Andréas teve uma nas costas, né? A pancada nas costas, mas... Mas, assim, lesão, parece que são 6 jogadores que não tiveram ainda. Então, assim... O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro faltou alguns jogos aí por desgaste, né? Na panturrilha, saiu mancando lá na Libertadores e tal, não sei o quê. Mas, assim, não teve lesão confirmada, né? São 6 jogadores. É muito pouco para um time que tem um investimento que o Flamengo tem, né? Eu acho que o maior problema disso aí, o Alan já falou, né, uma grande parte, é de os outros times. Todo mundo tem lesão, claro, mas tem a mesma quantidade. Eles perdem tantos jogadores assim, né, durante a temporada. E nós estamos em maio. Nós estamos em maio. Tem uma coisa que me preocupa, e aí eu queria até perguntar para você, que você é técnico, você já teve ali, a recorrência de lesão nos mesmos jogadores. Cara, o Bruno Henrique já ficou fora, tem a questão do ombro, mas ele já ficou fora 2, 3 vezes nesse ano. O Felipe Luiz 2 vezes, sabe? São reincidentes as lesões também. Parece que é uma lesão mal curada, não sei. Né? Dá essa impressão, né? O que eu entendo disso aí? Quando você, né, tem a prevenção de lesão e ela não é, né, previamente, né, prevenida ali, então tem problema na fisiologia. Eles têm o GPS lá, que eles conseguem, né, medir quando o cara tem risco de lesão e por isso ele é retirado de um jogo. Isso não está acontecendo. Então pode ter parte da preparação física também, né, tem parte nisso aí. Então você já pegou 2. E aí vai para o departamento médico. E aí quando o cara chega no departamento médico... sabe qual é o maior problema do departamento médico? Claro, ele devolver o jogador se machucar novamente é um problema seríssimo. Agora, demorar a descobrir o que o jogador tem é que, para mim, é o maior absurdo de todos. Nós temos 2 exemplos aí. Tem o Pedro e o Fabrício Bruno agora, né? Isso. O Bruno parece que também foi procurar um médico fora do Flamengo. Demorou muito para poder chegar e entender realmente o que ele tinha. O Pedro, para mim, é um absurdo maior do que o do Fabrício Bruno, apesar que o Fabrício Bruno também. Que o Fabrício Bruno chegou a aquecer e sentiu no aquecimento do Fla-Flu e ficou de fora. Né? O Pedro chegou a jogar, irmão, precisando operar o joelho. Meteu até o gol de pênalti, né? Aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Então, isso para mim é gravíssimo. Isso para mim é gravíssimo. Quem é que foi? Os caras não falaram nem quem foi que deu esse diagnóstico lá, ou que não conseguiu, né, ver o que o Pedro tinha. Esse cara tinha que sair imediatamente. Foi o Tanuri, foi os outros lá que tem lá, porque tem vários médicos. O Tanuri é o chefe. Não é nem o Tanuri que faz essa avaliação. Irmão, quem é que fez essa avaliação no Pedro aí? E que botou ele para jogar como se não tivesse nada? Isso tem que sair na hora, Alan. Marcão, tem que sair na hora. Não aconteceu na hora. Entendeu? Então, assim, esse é o maior problema. Quando o jogador sai do departamento médico e vai para a transição, na transição ele já se machuca, tem problema aí. Ou o departamento médico liberou antes do tempo, ou o problema na transição, lembra que ano passado era o crossfiteiro, aí botava muita culpa nele também, ele saiu atirando aí, falando que não sabe, que faziam e tal, que não sei o quê. Ou seja, mesmo que a gente não saiba e a gente não sabe realmente o que acontece, uma coisa a gente sabe, acontece alguma coisa. Não pode chegar e falar, tá tudo bem, porque ninguém é trouxa, né, irmão? A gente tá vendo, a gente tá sabendo. Outra coisa, Marinho teve uma fratura de costela, teve porra nenhuma, mentira. Porra, fratura de costela você nem Mentira.
Na outra né? semana, o cara tava aquecendo aqui em Brasília. Eu falei, não é o Wolverine, pô. Como é que o cara tem uma fratura de costela? 4 dias. Pô, irmão, ele é o super-homem, mano. Tem que jogar com o Marinho. Então, assim. É o X-Men, viado. Tem muita coisa, né, errada dentro do Flamengo. E pior não é o Paulo Souza vir na coletiva e passar aquele pano pro DM, não. O pior é que vem de cima. Não cobrar ou não entender como o Mauro César, o Landim respondeu sobre isso, né, falando que também estava tudo certo. Não, desculpa. Foi pro Mauro César, não. Desculpa, falei besteira. Foi na reunião do conselho. Mas você estava lá. E ele falou, Alan, que ele vai mostrar com dados, né, números de que o DM está funcionando. Foi na reunião do conselho. É aquela história, assim, Castanho, eu vou ser muito franco, tio. Ele quer mostrar com dados, né? Eu quero saber com quem ele vai querer comparar. Porque é o seguinte, irmão. A média do futebol brasileiro, ele não vai querer, nesse momento, se comparar a quem, teoricamente, está num patamar acima, que é o Atlético Mineiro, que tem lá o cara que é o médico da seleção brasileira, não vai querer se comparar com o Palmeiras, que vem fazendo um trabalho diferenciado. Ele vai querer pegar o número global, meter num PowerPoint e apresentar para empurrar a goela abaixo dos otários. Só que aqui não tem isso, irmão. Aqui ele não vai conseguir. Porque aqui, né, a gente vem falando, já não é de hoje, que tem que se comparar a quem de fato faz a diferença, não a mediocridade. Por quê? Se você tem um bi de receita, você tem que estar muito acima da média. Você não pode estar na média. Ele vai pegar a média e vai querer mostrar que o Flamengo está na média. É isso que, na minha cabeça, ele vai tentar fazer com a porra do PowerPoint que ele vai criar. Só que, para mim, não convence, viado. E eu vou estar na próxima reunião. Torço. Se Deus quiser, eu não vou estar viajando a trabalho, viado. Eu vou estar lá na reunião. Porque eu vou ser o primeiro a falar assim... Como é que é, Marco? Que fala? Pela ordem, não? Como é que é o nome que eles falam? É isso mesmo, pela ordem. Pela ordem. Você está pensando que está enganando quem? Quem é o otário que está do outro lado aqui? Vocês estão comparando, está trazendo o número de quem para poder jogar no PowerPoint? Eu vou tentar fazer um trabalho. Se a galera aí que tem mais tempo aí puder me ajudar, busquem os números de Palmeiras e Atlético. Vamos pegar isso, vamos fazer isso. Eu te ajudo. Se a galera quiser ajudar aí, entre em contato com a gente aqui e a gente vai fazer um levantamento das lesões esse ano. Do Palmeiras, me ajudem a buscar, não só esse ano, Marcão. Pegar do ano passado. Peguem do Atlético Mineiro, o tempo que os atletas ficaram fora, em quanto tempo o jogador voltou, né? Vamos pegar tudo isso, porque aí eu vou chegar com fatos e dados lá. Vou mandar imprimir 300. Quando ele entregar o PowerPoint, eu vou falar, pela ordem. Deixa eu distribuir um papelzinho aqui para a rapaziada poder ler aí. Alô, senhores conselheiros, por favor. Toma aqui o papel do Garcia, para que vocês possam ler aí. Ele está comparando o que lá no quadro? Está comparando a quem? Desculpa, para cima de mim não corre.